Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Quero compartilhar com os irmãos uma passagem, uma breve palavra que está lá em Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 28. Diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Todos sois um em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Filho de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e de nenhuma outra maneira. Não se é filho de Deus de nenhuma outra maneira a não ser por Jesus Cristo. E essa afirmação que fala, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Nós em nossa contemporaneidade, né, pós-moderna, nós assim não temos a percepção exata do quão revolucionária é essa afirmação, por causa dos arranjos sociais que havia na época em que ela foi feita. Nós não temos assim uma percepção exata do impacto de certas afirmações da palavra de Deus no seu próprio contexto, no seu próprio tempo. Porque aqui, quando nivela as pessoas dessa maneira, nós temos que entender que no paganismo não havia esse nivelamento em nada, não havia nenhum conteúdo filosófico, religioso ou qualquer coisa que seja no paganismo que trazia como conteúdo uma nivelação entre pessoas. Não havia isso. Escravo era escravo, senhor era senhor, homem era homem, mulher era mulher. E era mais assim, o homem tinha posse de tudo, né? Um homem rico, por exemplo, tinha posse de escravos e tinha posse das mulheres e dos filhos. O contexto pagão assim não trazia esse nivelamento social de espécie alguma. Então, quando Paulo fala aqui, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Se diz aqui que em Jesus todas as categorias sociais são superadas por meio da identidade espiritual que se compartilha em Jesus. Isso num contexto de grande diferença, né, entre classes e pessoas. Algo assim que o ateísmo não faria superar, as filosofias humanas não fariam superar nada daquilo que de humano se manifestado na humanidade faria superar essas coisas. Não haveria essas ideologias igualitárias hoje em dia se não fosse pelo Evangelho. É até irônico que essas filosofias agora criticam o Evangelho, sendo que elas devem ao Evangelho a sua elaboração, porque nada mais são do que uma certa secularização de coisas que a princípio foram dados como mandamento religioso. Na verdade é isso. Toda a filosofia, a alta filosofia igualitária humana veio antes em formato de mandamento religioso. Agora eles tiraram o conteúdo espiritual e criticam o evangelho por meio de coisas que no fim das contas veio do próprio evangelho. Né? O fato é que lá no tempo em que foram faladas essas coisas, haviam formas de fraternidade por meio de grupos secretos, irmandades pitagóricas, irmandades platônicas, ou que praticavam um tipo de iniciação espiritual, iniciação mística, mas que tinha na fraternidade mais uma norma assim de elitismo, uma norma de diferenciação entre aquele grupo e o restante das pessoas do que propriamente dito algo que emanava as pessoas de uma maneira geral. Isso realmente não havia. Tá? O evangelho, então, ali era um elemento novo que trazia uma percepção nova das relações sociais. E as implicações maiores da nova aliança fazem superar, por exemplo, uma primeira categoria entre os judeus e gregos, porque o judaísmo ainda é algo assim que elitiza os judeus em relação ao resto da humanidade, mesmo em nossos dias. E Paulo fala que não é judeu nem grego, nem escravo, nem livre. Tá? Na época do paganismo, havia essa diferenciação, principalmente em relação a escravos e livres. Mas os judeus também se diferenciavam, né, se elitizavam como um tipo de aristocracia espiritual, porque eles eram o povo de Deus, é o que eles pensam deles até hoje. Tá? Agora, sendo filho de Deus, a humanidade inteira é nivelada na filiação divina. É claro que isso não é aquele conceito assim humano, natural, né? Todos somos filhos de Deus, né? Porque Deus criou todo mundo, Deus criou tudo. Essa filiação humana ela não
a filiação divina da qual a Bíblia se reporta. Essa filiação divina é a filiação de pessoas que vivem em comunhão com Deus. Tá? No Antigo Testamento, os filhos de Deus nomeavam o povo de Deus, nomeavam também os anjos. E agora, quando se fala de filho de Deus, já se fala muito de uma forma assim, exclusivamente relacionando-se com pessoas que são crentes em Jesus. Por que isso? Porque não é conteúdo de religião. Tá? Se fosse, Nicodemos não teria ouvido aquelas palavras de Jesus, você precisa nascer de novo, porque ele era um homem religioso, mas ele precisava nascer de novo. Esse novo nascimento só aconteceria através de Jesus. Tá? Então, o Nicodemos era a figura religiosa que precisava nascer de novo. O que se transmite da graça de Deus através da religião? O que se renova do ser humano através de ensinos religiosos? Porque se ser filho de Deus fosse conteúdo religioso, Jesus não teria falado para Nicodemos. E também não falaria para budistas, islâmicos, espíritas, shintoístas ou qualquer outra coisa. Porque ensinamentos religiosos e práticas religiosas dariam conta de tornar uma pessoa filha de Deus. Podemos pegar Nicodemos como protótipo de um bom religioso e que, no entanto, não é filho de Deus por meio de sua religião. Podemos considerar assim. Jesus diz, você tem que nascer de novo. E quando o Evangelho de João introduz a Jesus, fala, o verbo eterno que estava no seio do Pai, veio para que os seus e os seus não receberam, mas a todo quanto receberam, Deus-lhe o poder de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram da água, nem do sangue, mas nem do sangue, nem da carne, aliás, nem do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus, fazendo justamente o contraste daquele nascimento natural que todos nós temos e o novo nascimento, que é o nascimento em espírito por meio da fé de Jesus. Jesus fala isso também para Nicodemos, o que nasce da carne é carne, o que nasce de espírito é espírito. Fazendo diferenciação daquela norma comum, porque todos dizem assim, tomo todo filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz justamente isso, que nascer da carne e do sangue não torna ninguém filho de Deus. É o novo nascimento que nos torna filho de Deus, por causa da obra da cruz, por causa de Jesus. Jesus é a única pessoa capaz de comunicar a filiação divina à humanidade. Por quê? Porque ele próprio é filho de Deus. De certa forma, nós nos fazemos irmãos de Jesus através do novo nascimento, porque o aceitamos como nosso Senhor e ele nos apresenta ao Pai como parte de sua família. Eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. É isso que Jesus fala a respeito de nós. Eis que a palavra de Deus profeticamente fala a respeito de Jesus, nos apresentando a Deus como seus irmãos, seus filhos de Deus em Jesus. É claro que não é uma pregação assim, muito popular, né? Nesse contexto pós-moderno e pluralismo religioso. As pessoas vão dizer que isso é intolerância, que isso é exclusivismo, que isso é. Mas não. O fato é que a obra da cruz ela é inigualável em seus efeitos e ela é imprescindível na sua necessidade. Não existe uma obra análoga à obra da cruz que se encontre em qualquer elemento religioso ou ou filosófico ou ideológico. Não existe paralelo algum. E não existe maneira de se tornar filho de Deus senão pela obra da cruz. O fato é que Jesus é filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e só ele pode fazer a obra de redenção da humanidade. Portanto, só ele pode nos conduzir a Deus, e só ele é o caminho, a verdade da vida, e só ele pode nos tornar filho de Deus verdadeiramente. Não existe nenhum conteúdo religioso, filosófico, ideológico que faça a mesma coisa. E por implicação, então, porque somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus, é isso que fala o versículo 26, né? 26 diz, portanto, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Não é de qualquer maneira que se é filho de Deus. Se é filho de Deus, mediante a fé em Jesus. E por implicação, se somos filhos de Deus, então não pode haver nem judeu, né? Nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Por implicação. Primeiro somos filhos de Deus, e depois, por causa de sermos sendo feitos filhos de Deus, por causa de sermos feitos filhos de Deus, as categorias e os níveis sociais são superados. Porque o que nós somos em Jesus é superior a tudo que podemos ser uns em relação aos outros como humanidade. Porque trata-se da nova humanidade em Jesus. A humanidade velha que está debaixo do pecado é justamente aquela que cria
as normas de separação entre pessoas. Justamente aquela que cria gradações de honra entre pessoas. Mas a nova humanidade criada em Cristo Jesus, nessa humanidade não pode haver tais desníveis, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E aqui, quando vemos essas conjugações, essas nomeações, nós entendemos que aqui todo o desnível está sendo desfeito. Se estamos em Jesus, somos iguais e não deve haver essa diferenciação entre nós, nem judeu e nem grego. Reparem que os judeus tinham desníveis entre eles, apesar de serem religiosos, mas a religião deles não fazia com que eles superassem os desníveis sequer entre eles, quanto mais entre eles os gentios. Porque nós lemos lá no livro de Reis, Primeira Reis, por exemplo, quando foi fundada a Samaria, né, o rei Acais comprou o Monte Semer de um tal o Monte Samaria de um tal de Semer. Aí chamou Samaria por causa de Semer. O nome do dono antigo de Samaria, que era Semer, nomeou o lugar como Samaria. O rei Acais comprou, o rei de Israel. Depois, na época do domínio da Síria, porque a Síria tomou o reino do sul, o Salmanassar retirou aquelas pessoas ali, colocou outras pessoas e começaram a aparecer leões no meio deles e foram dizer para ele, olha, os leões estão atacando porque eles não estão adorando o Deus da terra direito. Ah, tá, o Deus da terra é o tal de Jeová. Então chama pessoas lá de Jerusalém, né, que era a capital religiosa ainda, apesar de estar debaixo do domínio assírio, chamaram os sacerdotes e levitas para ensinar a religião da terra, para aqueles povos daquela terra. Era assim que entendia, pelo menos, né, os assírios, entendiam dessa maneira, que Jeová era o Deus daquela terra. Então, tinha que adorar o Deus da terra. E aí, houve esse ensinamento, mas eles continuaram adorando os deuses que eles traziam das terras de onde eles foram trazidos. As pessoas que vieram de outros lugares continuaram com seus ídolos, com as suas macumbarias lá, e paralelamente cultuavam também o Deus de Israel. E aí ficou aquele catolicismo, sei lá o que, aquela coisa misturada lá, aquela religião assim, né, misturada assim, né, com elementos assim de adoração e também adoração de Deus, uma coisa meio misturada, religião misturada. E os judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos eram judeus também, mas por causa dessa mistura eles sempre foram desprezados. E também numa segunda leva de exílio, quando houve lá o domínio babilônico sobre as duas tribos do sul, um exílio posterior, também gerou uma outra leva de judeus que diferenciava dos judeus da gema, como eles consideravam os judeus de Jerusalém, por meio da dispersão, porque muitos judeus viviam ali pelas cercanias do Império Babilônico, principalmente Egito, Síria, aquelas coisas em redor, né? E não voltavam para Israel, muitas vezes porque se tinham enriquecido fora de Jerusalém, ficavam por lá e nem sequer falavam mais a língua hebraica, falavam grego, né? Entraram naquele processo de helenização, por isso que foram chamados de helênicos, ou judeus helenistas ou gregos. E isso teve um problema também, até na igreja teve esse problema, porque quando havia a distribuição diária, os gregos, que eram esses judeus da dispersão, eram desprezados pelos judeus da gema. Veja que o preconceito era tão forte que mesmo na igreja esse preconceito se reproduziu ali no livro de Atos, capítulo 6 e 7. Tiveram que instituir os diáconos para nivelar as coisas em relação à distribuição diária. Mas isso por causa do quê? Por causa de um preconceito que havia entre os judeus. Então veja que a religião judaica ela era preconceituosa em seu próprio interior, quanto mais em relação aos outros, né? Depois fala aqui, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Essa distinção era ainda maior, porque nada da filosofia fazia com que se desnivelasse isso. Não há uma palavra de Platão, Sócrates ou Aristóteles desfazendo esse preconceito de senhor e escravo. Era uma classe diferente de pessoas realmente. Os escravos usavam até roupas diferentes e era uma classe desprezada. E o melhor do paganismo não desfazia esse desnível. E aqui fala, não pode haver nem escravo nem livre. Ou seja, nenhuma consideração que traga desnível. Não é que não havia escravidão sim, mas não havia o desnível de consideração de pessoa para pessoa. Isso sempre é criticado, pessoas para pessoa. Tá? Tiago escreve depois, se entrar alguém rico, vocês tratarem bem o rico, entrar na reunião de vocês, uma pessoa rica, vocês darem toda a honra ao rico, e entra uma pessoa pobre, você pegar, senta lá no cantinho, vocês estão fazendo juízo de princípios perversos.
Então é sumamente criticado o desnível social aqui. Porque o que havia lá como forma de escravidão remete também a todo o desnível social. Eu ia falar socialismo, né? Negócio de alta sociedade, né? Peruísmo cristão, peruas de Cristo, as coisas todas. Elitismo, isso infelizmente existe nas igrejas, muito elitismo. Mas, na verdade, a palavra de Deus condena tudo isso. Nós entendemos o que significa não pode haver, né, nem escravo nem livre, e aplicássemos as demandas sociais do nosso tempo, não haveria jamais nenhum tipo de elitismo em nosso meio, nem por parte da liderança, nem por parte de classes ricas, e muito menos uma aliança entre liderança da igreja e classe rica, fazendo com que a igreja se torne elitizada em sua liderança, muito menos isso. Essas coisas são muito erradas. Se há essa prática na igreja, é uma prática errada, nem escravo nem livre pode se referir a todo o desnível do tipo social, não apenas aquele desnível do escravo e do senhor do escravo que havia no tempo deles, mas todo e qualquer desnível social. Depois diz aqui, nem homem nem mulher. Oh, nem homem nem mulher, como assim? Tempo atrás assisti um filme assim que apareceu uma igreja inclusiva, dessas igrejas inclusivas, igreja de gay, a pessoa leu essa passagem, nem homem nem mulher, dando a entender uma outra coisa completamente diferente do que está dizendo essa passagem. É claro que existem homens, existem mulheres, e existe o papel do homem, o papel da mulher no lar. Não é isso não, tá? Não vou entender errado aqui. Mas o fato é que em Cristo Jesus, mesmo a categoria homem e mulher será superada. E o homem e a mulher são dependentes um do outro. Nós vemos lá, por exemplo, o ideal mais assim, mais espiritual da convivência doméstica, aparece lá em Provérbios, capítulo 31. Começa com o elogio da mulher virtuosa, não é isso? Mulher virtuosa, quem encontrará semelhante maior do que as pérolas, o seu valor. Começa a elogiar a mulher e depois fala do convívio doméstico, da honra mútua, do marido elogiando a mulher, da mulher, por sua vez, honrando ao marido. Então, isso é um convívio mais assim, mais abençoado, segundo a norma do evangelho. O marido tratando bem da esposa, assim como Cristo trata da igreja. A mulher também respeitando ao marido como ao Senhor. Essa é a norma geral, uma norma assim que não traz tanta diferenciação assim. Essas questões que foram trazidas pelo feminismo, né, desprezando a mulher, desprezando a função da mulher, fazendo com que a única maneira da mulher ser liberada, se libertar é ser igual ao homem. Isso é uma coisa do feminismo, casado com aquela doutrina não menos maligna que é o marxismo, mas é um engano maligno. Na norma do evangelho, a honra na liderança do homem, não há orgulho, e na submissão da mulher não há humilhação. Se nós praticarmos esses princípios segundo o Evangelho, não haverá nem homem, nem mulher, naquilo que pressupõe as honras da graça de Deus, naquilo que pressupõe a nossa herança mútua no Senhor. Porque Pedro diz que a mulher ela é herdeira da mesma graça da vida. Então o Evangelho praticado na norma espiritual, ela implica em tudo isso. Ela implica uma superação de todo desnível, inclusive entre homem e mulher. O marido é o cabeça da casa, sim. Mas se ele exercer essa função no primado da bacia e da toalha, ao invés do cetro e o trono, se ele fazer isso que nem o Senhor fez, que nem o Senhor exemplificou na última ceia, lavando os pés dos discípulos, ele vai fazer segundo o Evangelho e haverá muito mais assim a posição de servo até, do que a posição de cabeça no sentido de mando, esse sentido, porque a liderança na igreja, toda a liderança, ela deve ser exercida no espírito do evangelho, ou seja, como servos, como servas, né? Então, nós, na verdade, todos somos servos, é isso? Todos somos servos. E se aquele que precede for que nem aquele que serve, não haverá realmente nenhum tipo assim de desnível no sentido de humilhação, no sentido de preconceito, no sentido assim de desvalorização, que é disso que trata essa passagem. A passagem trata disso. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Em tudo aquilo que implica em diminuição, em humilhação ou desconsideração. E a norma do Evangelho faz superar tudo isso. Faz superar, inclusive as próprias coisas que constituem essas diferenças. Os próprios padrões que constituem essas diferenças serão superadas nos novos céus e nova terra, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são admitidos na vida futura não se casarão, não se darão em casamento. E tudo que nós temos de desnível social, de certa forma,
é uma relação entre homem e mulher e vem do casamento. Vem, de certa forma, do casamento. E nos novos céus e nova terra não haverá isso. Então, ou seja, né, o que haverá nos novos céus e nova terra? Apenas a filiação divina. Apenas a norma de vida abençoada, de vida eterna com Deus. Os novos céus e a nova terra serão a superação definitiva dessas diferenças. Mas nós devemos já viver nesse princípio como norma do evangelho entre nós, para que possamos ser realmente sementes do reino, possamos ser pessoas realmente que mostram para a humanidade aquilo que é o projeto maior e mais definitivo de Deus, onde há honra, onde há respeito, onde há consideração entre todas as classes de pessoas, sem que nenhuma seja diminuída, sem que nenhuma seja humilhada, e todas sejam tratadas de igual modo. Esse é o projeto de Deus para a humanidade, que tem na igreja sua ponta de lança, na igreja o seu ensaio geral, por assim dizer. Né? Então, se nós exercemos corretamente nossa salinidade no mundo, aonde estivermos e realmente demonstrarmos o evangelho na norma abençoada do evangelho, sem preconceitos, sem desníveis, sem orgulho, então, de certa forma, as pessoas verão em nós aquilo que será a norma na eternidade, onde realmente essas categorias serão definitivamente superadas. Tá? Nada semelhante a Imagine, John Lennon, essas bobagens todas. Nada semelhante a um projeto marxista que quer criar o céu na terra por meio de revoluções e, no fim das contas, o que cria o inferno na terra, porque vão impor isso, vão colocar um Estado forte e a revolução será sangrenta com milhões de mortos, como já aconteceu. Qualquer tentativa de fazer essa mudança na marra, sem passar pela renovação do coração humano, será uma tragédia. Já aconteceu e acontecerá quantas vezes se tentar, porque essa humanidade será transformada assim. Mas por um ato soberano de Deus, quando o Senhor Jesus voltar para trazer a sua igreja e estabelecer o seu reino eterno. Aí sim, por modo definitivo, seremos um só com o Senhor. Mas por agora devemos ser sal e luz, anunciando esse evangelho, vivendo nesta graça, para que a humanidade veja aquilo que o Senhor quer fazer de maneira maior em nosso meio. Amém? Deus abençoe, irmãos.